Olá, eu sou o professor José de Alcântara Filho. Estamos aqui hoje para discutir temas importantes para o ensino da matemática. Juntamente comigo está a professora Simone Gonçalves, né? Iremos fazermos 3 encontros sobre a estiagem, trilhas à estiagem na matemática dos anos finais. Então, vamos dar início com o professor José de Alcântara. Bom, nesse primeiro encontro, nós vamos falar sobre sequência didática. Nós vamos iniciar falando sobre as questões teóricas que permeiam esse tema tão importante para o ensino da matemática, ok? Então, veja bem, as sequências didáticas, né, ela vem para favorecer a criação de um ambiente no qual os alunos partilhem ideias, raciocínios, processos, estabeleçam conexões, comparações e analogia, construam conjecturas, negociem significado e desenvolvam capacidade de comunicar e argumentar, conforme Kfouri e D'Ambrosio, ok? A base epistemológica, né, que alimenta, teoricamente, a sequência didática, ela, de certa forma, ela vem dos trabalhos da psicologia histórico-cultural de Vygotsky, tá? Do conceito de zona de desenvolvimento proximal. E aí tem outras contribuições de outros teóricos, né? Góes 2000, ele trata das noções de análise microgenética na investigação da construção de conhecimento nas interações verbais. A ação do professor deve, então, promover um discurso dialógico que possibilite aos alunos a reconstrução de conceitos, a identificação de propriedades e a percepção de regularidades e o estabelecimento de generalizações, ainda que numa dimensão intuitiva. O professor deve propor aos alunos um ensino bem articulado que valorize, sobretudo, a reconstrução de conceitos no ambiente de reflexão. Então, observe que a teoria das sequências didáticas, ela vem trabalhar, então, de certa forma, com uma atividade muito bem organizada e articulada, tá? Com os objetivos que o professor quer trabalhar com os alunos, objetivos conceituais que o professor quer trabalhar com os alunos. Dando sequência, o objetivo da sequência didática, né, de certa forma, é estabelecer um conjunto de articulações. Veja que essa atividade da sequência didática não pode ferir a matemática como uma disciplina formal, mas, veja bem, ao mesmo tempo tem que possibilitar ao aluno uma reconstrução mais significativa que esteja um pouco, né, além do simples estabelecimento inicial do algoritmo, sem qualquer explicação prévia que justifique os procedimentos, né? Então, ou seja, eu não vou só trabalhar um algoritmo matemático, mas eu preciso fazer, então, com que, mesmo de uma maneira mais simples, o estudante possa vir compreender aquele algoritmo que depois vai ser trabalhado, ok? Mas eu não posso ferir os conceitos e pressupostos da matemática, ok? Então, isso é fundamental para trabalhar com a sequência didática. Dando continuidade, a sistematização proporcionada pela sequência didática, então, possibilita ao professor organizar as atividades de ensino em função dos núcleos temáticos, né? Que aí vai trabalhar quais são essas dimensões, né? A dimensão conceitual, então, veja, na sequência didática, então, você vai trabalhar a questão dos conceitos, tá? Os procedimentos estruturais, que tem a ver com a dimensão técnica e estética. Então, observe que a sequência, a atividade envolvendo uma sequência didática, vai passar, então, o professor tem que se preocupar com esses elementos. O conceito e a questão da técnica e a estética, tá, do que está sendo trabalhado. Anthony Zabala, ele diz que, aqui tentando definir, né, o que é sequência didática, para a gente ter uma definição, é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais,
que tem um princípio e um fim conhecido, tanto pelos professores como pelos alunos. Veja bem, quando você vai trabalhar uma sequência didática, uma atividade de sequência didática com os alunos, é necessário, então, que esteja bem estabelecido na mente do professor e também seja trabalhada com os discentes quais são, aonde você quer chegar com aquela sequência didática, né? Por que eu estou trabalhando aquela sequência didática? Quais são os objetivos, ok? Então, isso tem que estar bem claro para o professor e também para os alunos, antes de você começar a atividade em si, ok? Dando sequência, os procedimentos das sequências didáticas têm a virtude de manter o caráter unitário e reunir toda a complexidade da prática, ao mesmo tempo que permite incluir as 3 fases de toda a intervenção reflexiva. Quais são essas 3 fases? O planejamento, a aplicação e a avaliação. Aqui, veja bem, então, você, professor, que quer fazer uma sequência didática com seus alunos, então, você vai ter que fazer um planejamento muito bem elaborado dessa sequência didática, de todo o passo a passo que vai ser desenvolvido nessa sequência didática, tá certo? Depois você vai fazer a parte de análise e observação do que está acontecendo durante o processo, tá, da sequência didática, e você, no final, avalia, né? Você vai avaliar se a sequência didática realmente ela conseguiu os objetivos que você queria do seu planejamento. Tá? Então, você planejou, você tem objetivos. E aí, a avaliação ela vai me dizer, eu alcancei os objetivos que eu tinha com aquela minha sequência didática? Ok? Então, esse é um ponto também importante para o professor e para os discentes. Na sequência, então, o planejamento, né? Ele vai racionalizar essa inevitável articulação entre as reconstruções conceituais e as metodologias alternativas, a aplicação que materializa a viabilidade e pertinência do material sequenciado, disponibilizado aos aprendizes, e a avaliação que, por sua vez, permite as elaborações necessárias a partir da análise e discussão dos dados que foram trabalhados. Então, novamente aí, nós estamos analisando, né, todos esses 3 passos, o planejamento, o processo metodológico, que tem o professor, esse passo a passo, gente, quando ele é bem articulado, olha, torna-se bastante interessante para o discente esse processo de construção e reelaboração do conhecimento matemático, ok? Então, como a gente sempre fala, o planejamento é essencial para uma sequência didática bem organizada. Então, no planejamento, o professor vai tentar destrinchar inclusive as possíveis ramificações do que aquela atividade pode surgir. É claro que tem algumas situações em que alguns teóricos chamam de situações adidáticas, né? Que são situações que ficam fora do controle do professor durante o processo. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando você trabalha uma situação, um problema, você passa um problema para um aluno, ok? Ora, você escolheu o problema, você planejou o problema que você ia passar, ok? Agora, a forma como cada discente vai ler, interpretar, organizar aquela situação, problema para tentar resolver, né? A metodologia que cada um deles individualmente vai usar para responder está fora digamos assim, do controle do professor. Então, é isso que alguns teóricos da teoria, né, da didática, chamam de situações adidáticas, ok? Que também são importantíssimas no ensino da matemática. Dando ainda sequência, então, para os autores que trabalham, né, com as situações didáticas, então, de novo, as situações didáticas, pode ser, então, entendida como um conjunto de atividades, de novo, intervenções bem planejadas,
etapa por etapa, com a finalidade de que os aprendizes compreendam os conteúdos, os objetos de ensino que vão ser trabalhados naquela sequência didática, ok? E aí, a gente precisa analisar o seguinte, os professores, às vezes, dizem assim, mas nós não temos muito tempo para planejar. Então, assim, se eu quero trabalhar nessa perspectiva das situações didáticas, eu preciso, então, pensar, né, nesse planejamento muito bem organizado. Isso aí é fundamental para que você tenha uma atividade que envolva sequência didática realmente coerente com o que diz os princípios da sequência didática. Esse conjunto, então, de intervenções passo a passo, né, claro, dirigido pelo professor, tem, então, o objetivo de atingir, né, a aprendizagem dos alunos. E aí, veja, a sequência didática, uma analogia interessante de uma sequência didática, olha só, a ideia dos elos conectados de uma corrente, né? Cada elo posterior está devidamente articulado aos elos anteriores e permite outras articulações com os elos subsequentes. Uma forma de rede que se estrutura a partir dessas articulações conceituais. Então, observe bem que esses elos aqui de uma corrente diz bem o que mais ou menos caracteriza uma sequência didática. Então, tem um elo que se liga a um outro elo, que vai se ligar a um outro elo, mas lá na frente formando a corrente como um todo. Tá certo? Então, isso não deve ser perdido de vista pelo professor. Agora eu vou passar um pouco para a professora Simone, que vai dar uma continuidade daqui em diante. Então, vamos lá. Sobre a sequência didática, né? Segundo Doze, Noverrat e Sherrills, né? O que eles dizem sobre procedimentos metodológicos de uma sequência didática? Ele diz que é concebido por 4 fases distintas, né? Que partem de uma apresentação inicial, né? Nós temos também a produção inicial, os módulos e a produção final, né? Segundo esses autores, eles relatam dessa forma. Com relação à primeira fase, né? O que ele fala da primeira fase? Que os alunos devem receber do professor uma descrição minuciosa da relevância do projeto de ensino em questão, bem como dos objetivos, né, a estruturas e condições coletivas de produções dos saberes envolvidos. Isso quer dizer que, na primeira fase, o professor ele tem que ser minuciosamente detalhado, cuidadoso, né, com o início de uma sequência didática, né? Tem que ser, por menores que seja, ele tem que ter o máximo de cuidado, né, com a parte da primeira fase, quando se fala da apresentação do aluno com relação ao professor, ou seja, o professor com relação ao aluno. Na segunda fase, né, qual seja a produção inicial, ele diz que visam diagnosticar as capacidades já adquiridas pelos alunos em relação ao objeto de ensino. E, além disso, né, ele diz que procura se adequar às ações de ensinos posteriores a partir da quais se pretendem atingir os objetivos de aprendizagem. O que quer dizer isso? Quer dizer que já vai começar, o aluno ele vai começar a ter uma visão de diagnosticar as suas capacidades adquiridas, né, em relação ao objeto de ensino. Partindo para a terceira fase, que é o desenvolvimento dos módulos, né? O que vai começar? Nesse caso, né, nessa parte
do desenvolvimento dos módulos, ele diz que serão ministradas as disciplinas, ou seja, as oficinas, né, que se constituem em diversas atividades relativas ao desenvolvimento das capacidades de linguagem. Nesse caso, são envolvidas 3 práticas linguísticas, que é a leitura, a produção e análise da língua. E, por último, nós temos a 4ª fase, que está já relacionada à produção final, onde o aluno ele vai colocar em prática os conhecimentos adquiridos, juntamente com o professor, e aí nós temos a avaliação e, por último, os progressos alcançados, né? Onde o aluno ele vai colocar todas as suas práticas juntamente com o professor e aí ele vai ter os resultados alcançados. Com essas informações, com essas sequências didáticas, né, as contribuições do tipo de interacionalismo adquiridos, né, pelos teóricos de Vygotsky, de acordo com Willer, ele diz que é concebido por 4 princípios fundamentais, né? Então, nesse caso, segundo Vygotsky, com o William, ele diz que são representados com bases em 4 princípios fundamentais. Então, o primeiro princípio fundamental está relacionado a todo aprendizado. Ele é mediado pela linguagem e, nesse contexto, o foco principal interpretativo do fenômeno de ensinar e aprender também está relacionado ao conjunto de interações verbais. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio ele está relacionado à convicção de que todo aprendizado tem uma história prévia. Em outros termos, o ambiente escolar não é precursor das aprendizagens da criança, né? Segundo Vygotsky, ele relata isso. Aí nós temos o terceiro, né? Terceira base, ele está relacionado ao fato de que a aprendizagem de um conhecimento novo pressupõe a consideração da distância entre o nível de desenvolvimento efetivo e o nível de desenvolvimento potencial, onde o nível de desenvolvimento efetivo ele está relacionado que o aluno é capaz de solucionar problemas de formas independentes. Esse está relacionado ao desenvolvimento efetivo. E o desenvolvimento potencial é aonde o aluno ele necessita de orientação diretiva daquele que se propõe para ensinar. Então, esse aí ele vai em busca, né? Ele precisa de ajuda. E o efetivo não, ele já é capaz de solucionar os seus problemas. Então, aí vocês estão vendo essa diferença, né, entre os níveis de desenvolvimento. E, por fim, né, finalizando a 4ª base, né, que é o 4º lugar, ele diz que o fato está relacionado ao fato de transformações produzidas nos processos de aprendizagem tem a origem cultural. Então, nesse caso, o 4º, ele está, Vygotsky, ele diz, né, que está relacionado à cultura, né, o andamento, o ambiente onde a criança, o aluno, ele representa, né, onde ele reside. E aí nós temos as escolhas do professor, deve levar em consideração alguns princípios didáticos, né, como o professor já falou, que é o planejamento, entre as quais estão a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos. O ensino ele tem que ser centrado na problematização, o ensino ele tem que ser reflexivo, né? E
O ensino ele tem que ser centrado na interação e na sistematização dos saberes. Nós temos outros itens, né, de consideração, a utilização de atividades diversificadas, desafiadoras e estruturadas em nível de complexidade. Então, nós temos várias considerações, alguns princípios que o professor, antes de iniciar a sua sequência didática, ele tem que ter essas informações, né? A questão do planejamento, a didática, fazer atividades diversificadas, né? Ele tem que ter um estudo, né? Uma aprendizagem antes dele fazer a sua sequência, né? Então, é isso. E, por fim, nós temos uma concepção de intervenções, de acordo com esses princípios. O que é? É estimular uma participação ativa dos alunos. Então, nesse caso, o sujeito ativo, ele pressupõe que o aprendiz assume a construção do seu próprio conhecimento, o que sugere o distanciamento da postura tradicional passiva, na qual se limita a copiar e a produzir modelos algoritmos, em geral, apresentados sem quaisquer justificativas. Partindo agora às habilidades com o professor José. Então, veja bem, a partir do que foi falado pela professora Simone, as sequências didáticas, elas estão, então, articuladas com as zonas, com a teoria de Vygotsky, relacionado com as zonas de desenvolvimento proximal, ou seja, aquilo que o sujeito ele consegue chegar naquele conceito, naquela resposta, com auxílio de outra pessoa, seja do professor, que é o orientador da atividade geral, ou seja, com auxílio de outros colegas. Por isso que a teoria de Vygotsky ela é ligada muito à questão do socio-interacionismo, que liga, né, diz que o sujeito aprende nas interações com os outros. Tá? Então, isso tudo que foi falado, né, pela professora é mais ou menos isso. Então, aí veja bem, ela destacou nas falas dela, entre outras coisas, que o ensino, então, tem que ser ativo. Atividades práticas em que os alunos, em equipes, em grupos, se ajudam mutuamente, tá? É o que está por trás dessas interações, né, dentro das sequências didáticas. Nós vamos agora, veja bem, antes de apresentar uma sequência didática aqui, que a gente, né, se propôs a apresentar, claro que uma sequência didática, de novo, hoje nós temos os documentos que norteiam o ensino, né? Nós temos a BNCC e o RCA, né? A Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular Amazonense. Esses são os documentos que norteiam, por exemplo, então, a proposta curricular que os professores, né, devem seguir nas escolas. Esses documentos, eles são permeados por habilidades em que os professores devem desenvolver essas habilidades com os alunos. Então, veja bem, eu quero planejar uma sequência didática. Essa sequência didática, ela vai ser planejada, tá? E executada com base em quê? Com base nas habilidades, ok? Da BNCC e do RCA, que serão trabalhadas, tá bom? Então, veja, nós colocamos aqui uma sequência, aliás, uma habilidade que a nossa sequência que a gente vai mostrar daqui a pouco trabalha, né? Que é, por exemplo, resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas, áreas, triângulos e retângulos, o volume de sólidos formado por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais ou relacionadas a outras áreas do conhecimento. Então, observe bem, você tem aí, nessas habilidades, várias situações, tá? E uma sequência didática, também é importante falar isso. A sequência didática,
você trabalha com elas várias habilidades, várias ideias estão sendo trabalhadas dentro de uma sequência didática. Mas veja que relacionado a um tema aí, que no caso aí seriam áreas. Tem uma outra habilidade aqui, ó, do 7º ano. Eu vou repetir a anterior, porque essa habilidade anterior, você vê, ela é do 6º ano, tá? É uma habilidade do 6º ano. A outra habilidade que a gente vai mostrar aqui, ó, é uma do 7º ano, que diz resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas, que podem ser decompostas por quadrados, retângulos ou triângulos, utilizando a equivalência entre... Então, veja, a sequência didática que nós vamos mostrar, ela trabalha assim, bem especificamente esta habilidade. Mas, veja, também trabalha um pouco da outra, que fala um pouco de triângulos e de áreas de triângulos. Observe, essas sequências, elas estão ligadas, então, olha aquela questão que nós falamos. Qual é o objetivo? Trabalhar a questão da noção de conceito de áreas de figuras planas. No basicamente é isso, ok? Dando continuidade, ainda tem uma habilidade do 8º ano aí, ó. Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de áreas, de quadriláteros, triângulos, círculos, em situações como determinar a medida de terrenos e tudo mais. Então, também essa nossa sequência que a gente vai apresentar está linkada a essa habilidade do 8º ano, ok? Então, nós vamos começar agora. Agora eu vou me encaminhar para o quadro, porque a gente vai interagir um pouco aí com essa sequência didática, ok? Então, veja bem, tudo começa com a área do quadrado, tá? A gente tem uma figura quadrada de 1 metro por 1 metro de lado. Então, a área desta figura, 1 vezes 1 é 1, m vezes m, m ao quadrado. Então, por isso, nós temos 1 metro quadrado. Esse é o ponto de partida inicial para a nossa sequência didática, tá? A noção da área de um quadrado, ok? Então, nós dizemos que a área, para mim, encontrar a área de um quadrado, basta eu multiplicar os dois lados, né, que nós temos de mesma medida do quadrado. Ok? Continuando aqui, veja, a partir da área do quadrado, aí a gente vem para a área do retângulo. Eu tenho um retângulo aqui, veja bem, ó, 1, 2, 3. Um retângulo 3 por 1, 2. 3 por 2. Então, quando eu quadriculo esse retângulo todinho aqui, 3 metros por 2 metros, eu quadriculo. Eu vou achar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos daqueles que nós vimos anterior. 1 por 1, ó. Todos esses quadrados são 1 por 1. Então, na realidade, só em contagem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 6 metros quadrados. Mas aí, veja bem, a gente começa a caminhar no sentido de encontrar uma fórmula quando a gente diz, mas para mim achar esses 6 aqui que eu contei, basta eu multiplicar, eu tenho 3 aqui, 3 metros aqui, eu tenho 2 aqui, e quando eu multiplico 3m vezes 2m, eu tenho 6m ao quadrado, ou seja, 3 metros vezes 2 metros, eu tenho 6 metros quadrados. Então, a área desse retângulo, que eu já tinha contado aqui, é 6 metros quadrados. E aí, veja, os matemáticos chamam essa medida aqui, né? Vamos supor que o comprimento de B, e essa aqui, a altura de H, tá? A largura de H. E aí ele diz, então, que a área do retângulo é simplesmente o produto base vezes altura. Tá? Então, veja, qualquer retângulo, se eu tenho as dimensões, a medida dessas duas dimensões, eu posso encontrar a área. E assim nós vamos encontrando todas as áreas, deduzindo as fórmulas de todas as áreas. Na sequência aqui, olha só, nós temos aqui um paralelogramo. É interessante porque, veja, só está valendo essa parte aqui, ó. Só está valendo isso daqui. Você olha aqui daqui para cá, ó, tem 3 aqui, ó. 3 metros.
E aqui, ó, a altura, ó, tá? A altura, nós temos 2 metros aqui de altura. E aí você veja bem, a gente deduz a área de um paralelogramo a partir da área de um retângulo. O que é um paralelogramo, gente? É um retângulo que ele foi deslocado, tá? Se você observar, ó, essa figurinha aqui, eu vou apagar aqui, esse triângulozinho aqui, ó, esse triângulo e esse aqui, ó, são iguais a esses aqui, ó. Portanto, se eu recortasse esse triângulo e colocasse bem aqui assim, eu ia ter um retângulo certinho aqui, ó, 3 por 2. Então, o paralelogramo, ele é nada mais, nada menos do que uma deformação do retângulo. E, portanto, a área dele continua sendo igual, ó. Aqui é 3 metros, aqui é 2 metros. Então, 2 vezes 3, eu vou ter também 6 metros quadrados. E a fórmula da área do paralelogramo é igual da área do retângulo, ó. Base, vou chamar isso aqui de base, e a altura. Isso aqui, ó, é a nossa altura. Então, a base vezes a altura, eu tenho a área do paralelogramo. Percebam, então, que essas fórmulas, elas não surgem do nada. Tudo começou, então, com aquele quadradinho lá, depois veio para o retângulo, aí vem o paralelogramo, ok? E assim, nós vamos para todas essas áreas dos principais figuras. Vamos ver mais uma aqui. Olha aí o triângulo. Você vê que o triângulo aqui, olha só, a área de um triângulo aqui é do triângulo retângulo, tá? A área do triângulo retângulo, às vezes o camarada vê essa fórmula aqui, mas de onde é que surge essa fórmula aqui? Você vai ver, a área de um triângulo é a metade da área de um retângulo, ó. Mas o que era do retângulo? É esse cara aqui, que é 3 metros, multiplicado por esse aqui, que é 2 metros. Ora, se eu multiplicar 3 vezes 2, eu tenho a área toda do retângulo. Mas eu quero só a área do triângulo, que é a metade, então eu divido por 2. Por isso que chega-se na forma, a área do triângulo é a base vezes a altura, que é a área do retângulo, mas dividido por 2. Então, novamente, as fórmulas começam a fazer sentido quando a gente começa a trabalhar numa sequência didática bem organizada nesse processo, ok? E ainda quando a gente vê um outro retângulo qualquer, um triângulo qualquer que não seja retângulo, ó, eu associei, aqui, ó, se você observar a figura, eu tenho um paralelogramo, tá? Mas veja, eu quero só a área do triângulo aqui, ó. Você percebe também aqui que a área desse triângulo, né, é a metade da área do paralelogramo. Mas nós já vimos que o paralelogramo, o cálculo da área do paralelogramo é igual da área do retângulo. Ó, 3 vezes 2, 6. Mas eu quero só a metade, também divido por 2. Então, novamente, ó, aqui já pega para qualquer triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura, base vezes a altura, dividido por 2, por causa disso aqui, ó. Então, quando o professor trabalha só essa forma com o aluno, sem essa sequência correta de organização do pensamento do menino, ele vai ter dificuldade para compreender essas fórmulas e muitas vezes não sabe nem utilizar. Na sequência, olha só, outra figura, losango. Você está aqui, o losango está aqui, ó. Fica claro de perceber que a área de um losango é a metade da área desse retângulo aqui. Por quê? Quando eu vou apagar aqui, olha só, eu tracei aqui essas duas linhas aqui, bem no meio, ó. Observe que quando eu traço isso aqui, essa área pintada aqui é igual a essa área aqui, ó, que é um X. Essa outra área pintada aqui é igual a essa daqui. Essa outra área aqui é igual a essa. E essa outra área aqui é igual a essa. Então, veja, a área que está toda pintada aqui interna, que é a área do losango, é a metade da área de um retângulo. E aí, de novo, ó,
a área do retângulo, 3 vezes 2, mas eu quero só do losango, então eu divido por 2. E aí vem, quando a gente olha para a fórmula, olha só, no triângulo aqui é base vezes altura, né? No losango, essa base aqui, ó, é chamada de diagonal maior, e a altura é chamada de diagonal menor. Então, a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Mas, de novo, é a metade da área de um retângulo. Então, observe bem que, se não tiver, gente, articulado, eu vou voltar aqui. Se você não articular essas fórmulas aqui, né, a essa construção passo a passo que deve ser trabalhado com os alunos, pega papel quadriculado, risca mesmo, pinta, não tem pra... O aluno tem que ser, nós vimos aqui que o aluno tem que ser ativo no processo. Ele não pode ficar só olhando o professor passando as fórmulas, desenhando as figuras e ele não fazer nada. Ele tem que, né, construir essas figuras e perceber essas fórmulas. Veja que essas fórmulas não é para o professor dar para os alunos, assim, a fórmula é essa. Construa junto com eles para a gente chegar nessas fórmulas aqui. Tá? Esse é o ponto. Tá? No próximo, e a última figura que nós vamos trabalhar aqui, é o trapézio. Observe bem, essa figura aqui, ó, eu estou tracejando aqui, então nós temos um trapézio aqui, ó. Se eu pego uma igualzinha a ela, né? Coloco ao contrário, de cabeça para baixo e junto com ela aqui, ó, eu obtenho o quê? Essa figura aqui que nós já vimos anteriormente, que é essa figura aqui, que é um paralelogramo. E aí nós já vimos como calcula a área de um paralelogramo, né? É base vezes altura dividido por 2. Mas aí a gente olha para isso aqui, né? Veja que quando a gente pega esse trapézio aqui inicial, eu tenho aqui essa medida aqui, ó, é 1, que nós chamamos de base menor. Eu tenho essa medida aqui, ó, que é 3, que eu chamo de base maior. Quando eu coloquei outra do lado dela aqui, juntei, ó, formando o paralelogramo, aí tem aqui, ó, essa base maior para cá, que é 3, e a base menor aqui, que é 1. Então, no meu paralelogramo aqui, ó, a minha base dele vai ser 1 mais 3, ó. 1 mais 3. Multiplicado pela altura, que aqui nós já vimos que é 2. Multiplicado pela altura, e aí como eu quero só essa daqui, eu vou dividir por 2. Aí, a gente chega na fórmula aqui, ó. Então, nós chamamos aqui base maior, base menor, altura da figura. Aqui, base menor, base maior. Então, veja, eu tenho o que aqui essa figura? Ó, eu tenho um paralelogramo aqui, ó. Como é a área desse paralelogramo? É isso aqui tudo, que é a base menor, mais a base maior, multiplicado pela altura, e como eu quero só a parte amarela, divide por... Então, olha só a fórmula da área de um trapézio. Base menor mais base maior, multiplicado pela altura, dividido por 2. Nós temos essa área apenas em amarelo. Veja, se eu não divido por 2 aqui, ó, eu vou ter base maior multiplicado, aliás, base pela altura. Eu ia ter a área toda do paralelogramo aqui, ó. Mas eu quero só do trapézio, por isso que é dividido por 2. Então, essas áreas, essas fórmulas e essas áreas, gente, ela vai ter um significado, né? Quando o professor joga para o estudante, sem uma sequência lógica, né? Que é a sequência didática lógica, com início, meio, fim, articulado, né? Mediado pelo professor, olha, fica uma coisa meio sem sentido para o aluno, tá? Então, às vezes, o professor dá a fórmula, ele vai utilizar a fórmula. Quando é necessário usar a fórmula,
Aí vira o negócio de decoreba. O menino tem que decorar a fórmula para calcular a área de um trapézio. Qual é a fórmula da área do trapézio? Qual é a fórmula da área de um paralelogramo, de um losango? Se fizer uma atividade como essa, gente, essas fórmulas elas vão ser naturalmente compreendidas pelos discentes. Ok? E aí, a gente vai trazer agora aqui o princípio que a sequência didática nos pede, por exemplo, fazer uma situação problema para ser desenvolvido. E aí, veja bem, vou passar aqui, olha só. Eu quero calcular a área dessa figura delimitada por essa linha vermelha. Ora, quando eu já estudei, né, a área das figuras todas, eu olho para isso aqui e aí, veja bem, porque às vezes o aluno olha para uma questão dessa e não consegue resolver. Se ele observar aqui, ó, olha só, vou traçar uma linha vermelha bem aqui assim. Vou continuar bem aqui assim. Observe, eu tenho uma figura 1 aqui, que é um trapézio. Tem uma figura 2 aqui, que é um triângulo. Tem uma figura 3, que é um retângulo. E tem uma figura 4, que é um paralelogramo. Então, eu já sei todas aquelas fórmulas lá. Então, para mim resolver um problema como esse aqui, vai ser bem simples. Então, nós vamos, veja, resolver, calcular a área de cada uma dessas figuras que a gente observa aqui, ó. Aqui eu tenho um trapézio, aqui um triângulo, aqui um retângulo e aqui um paralelogramo. A área do trapézio, veja bem, nós já vimos que é a área do trapézio, base menor mais a base maior, multiplicado pela altura, dividido por 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A base maior do trapézio é 8, a base menor é 3. Então, 8 mais 3, 11. 11 multiplicado pela altura que é aqui, ó. 1, 2, 3. 11 vezes 3, isso aqui tudo dividido por 2, ó. 11 vezes 3, 33. 33 dividido por 2, que vai dar 16,5 na realidade. 16,5. Tá? Então, veja bem, a primeira área, então, aqui, ó, é 16,5 centímetros quadrados. Mais. Aí vamos para a segunda área. Segunda área do triângulo, ó. Aí a área do triângulo é base vezes altura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a altura é o quê? 3. Então, eu vou ter 10 vezes 3, 30, dividido por 2, que vai dar 15. A área do retângulo é base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 vezes a altura que é 2. 18 vezes 2, 36 centímetros quadrados. E por último, a área do paralelogramo, que é igual à área do retângulo. É a base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes a altura que é 3. Ó. 1, 2, 3. 3 vezes 8, 24 centímetros quadrados. Tá? Então, veja, é só somar tudo aqui, a gente tem a área dessa figura toda que a gente deduziu a partir da área de cada uma daquelas figuras que nós tínhamos estudados. Ok? Então, veja, gente, dessa forma, você pode trazer esse tipo de problema que vai ser facilitado com aquela sequência didática inicial que nós fizemos. Então, finalizamos, né, com as referências. Nós temos aí as referências disponíveis para fazer pesquisa, né? Nós temos alguns autores, né, disponível para fazer o trabalho, né, sobre a sequência.
A partir de agora, disponibilizamos um QR Code, né, para vocês terem acesso aos formulários de acompanhamento sobre as sequências da estiagem da matemática dos anos finais. Os agradecimentos, né, nós temos aqui para as mais informações, nós temos 2 e-mails, né, que é o cepan@educacam.am.gov.br e gefor@educacão.am.gov.br. E aí finalizamos a nossa primeira parte, né, sobre a sequência matemática dos anos finais, matemática. Até a próxima. Obrigado, pessoal, e estamos juntos aí até o próximo encontro nosso.